descansada porque foi encontrada e liberta da fome e do frio. Foi morrer fumegante sem ter luz polaridade, viver em trevas de amor, mas eu estava vigilante e ao me ver tão distante veio dar sua luz e amor. Fui ovelha desgarrada, sem ter rumo nem nada, vegetando bem longe do lar, vegetando bem longe do lar, procurando a pousada por mim tão desejada, para minha alma poder descansar, para minha alma poder descansar. Mas eu tenho um pastor que é Cristo Senhor, me viu deste abismo profundo e com seu terno amor me deu luz e vigor, e minha alma livrou deste mundo. Já foi carne morta, mas já é tão só, vivendo em constante lamento, me parecia com Jó neste mundo sem nó, onde eu era só um vento. Mas logo meu Senhor, ao escutar o meu clamor, seu socorro me veio trazer, seu socorro me veio trazer, e com todo o seu amor me deu paz e vigor, para eu sentir força e viver, para eu sentir força e viver. Tenho agora nos céus o amor de meu Deus, que me espera no reino da luz. Sou um filho de Deus a caminho dos céus, ao encontro do meu Rei Jesus. Epá, graças a Deus. Cá, mãe. Vocês não... Não, calma aí. Tu gravaste isto, não gravaste? Gravaste? Epá. E apanha o som daí? Sim, ele está aqui. Está a trabalhar? Não sabia. Epá, é que é assim. É que tesouros destes não se podem perder. E eu dou graças a Deus por este remake. É assim que se diz, não é? Na música. Foi um remake, não é? Fizeram aqui a música do David. Já agora só um pequeno pormenor, para quem não sabe. O David é o autor desta música, linda. E o pai do irmão Carlos Simões, o irmão Fernando Simões, que já está na glória, foi o autor da letra. Ele viveu durante 14 anos acamado, paraplégico. 14 anos paraplégico, depois de uma queda que ele teve. E todos os que o iam visitar iam consolados lá. E ele escreveu esta linda letra que diz: já fui barro, já fui pó, uma chaga tão só, uma chaga tão só. Quando ele diz uma chaga tão só, é que ele tinha chagas. É importante a gente ouvir as músicas e saber a história das músicas, o que está por trás disto, porque ele foi uma chaga, mas ele revelava mesmo naquela letra a confiança. Ele era um filho de Deus, e ele dizia: eu sou uma chaga tão só, mas sou um filho de Deus a caminho dos céus, que é o que ele diz. E é fantástico. Obrigado, Bruno, bom trabalho. Ou tens gravado isto, bom trabalho. Não vou perder mais tempo, vocês fazem favor. Talvez no fim a gente possa ter a oportunidade de ainda ouvir mais uma vez, pelo menos nós aqui, porque isto é tão bom. Não, faz favor. Antes disso, eu vou pedir ao meu tio só para orar. Mais uma vez vamos orar, faz favor. Venha cá, tio, faz favor. Só para orar. Bom dia, irmãos. Eu acho que eu quando ouvi agora aqui os jovens e o nosso jovem David, e eu dou graças a Deus, eu ficava aqui o resto
do tempo que falta a ouvir. E eles cantavam remake ou marmake, eu não sei, mas ou era o rio ou o mar, eu ficava aqui o resto do tempo a ouvi-los. Porque eu acho que, de facto, é algo que, se aqui é assim, eu imagino no céu. Porque o Senhor diz que as coisas no céu, nem a nossa mente, nem a nossa visão, nem o nosso ouvido consegue atingir aquilo que Deus vai nos dar. E vai ser muito melhor. Se vai ser melhor que isto, epá, era bom que o Senhor viesse já. E então a gente já ia poder partilhar de coisas tão boas. Mas enquanto isso, estamos aqui e vamos à luta. Eu vou pedir aos irmãos paciência, porque eu vou roubar mais 5 ou 10 minutos do tempo que me resta para concluir aqui a mensagem. Então, o texto base será Marcos 10, mas não vamos ler já. Eu só queria dar uma pequena introdução ao ler esta passagem e a poder meditar na palavra de Deus. O pequeno pensamento que eu trago para os irmãos é de nós podermos perceber como este mundo, de facto, está cego. Completamente cego. E há vários tipos de cegueira aqui neste mundo, infelizmente. Mas a cegueira é cegueira. A cegueira, os vários tipos, mas todos eles, o objetivo é que não possamos ver. O objetivo é não vermos. Esse é o objetivo da cegueira. Nós não vemos. E infelizmente nós temos, isto é um mal que cada vez vai sendo maior. No tempo do Senhor Jesus Cristo, nesta altura, também era um problema de saúde grave. Havia muita gente cega e se nós formos analisar as Escrituras, a palavra de Deus, muitos milagres do Senhor Jesus Cristo foi a curar cegos. Uns de uma maneira, outros de outra, mas foi curar cegos, para que eles vissem. Porque era importante que eles vissem. E isso mudava o curso da história de qualquer pessoa. Alguém que perca a visão, de facto, vive na escuridão, vive nas trevas, não consegue ver nada, está parado, dependente de outros, e é assim que este mundo vive. Este mundo está parado, completamente parado. Que o Senhor nos ajude. Vamos ler então Marcos 10, o Evangelho de Marcos, capítulo 10. E todos já conhecem esta passagem e falam-nos deste homem. Homem que era Bartimeu, ele não tinha nada. Ele era um indivíduo que vivia das esmolas, era um homem que vivia ao lado da estrada, à espera que alguém pudesse parar e a compaixão do seu coração poder-lhe estender a mão e dar-lhe qualquer coisa, completamente dependente de outros para se poder mover. E muitas das vezes, se calhar, marginalizado. E muitas das vezes não era ouvido. Vamos ler então. Depois foram para Jericó. Versículo 46, desculpe. Marcos 10, versículo 46 ao 52. E a palavra de Deus diz-nos: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Estes versículos, estes pequenos versículos, se nós meditarmos profundamente, isto é uma mensagem tremenda, é algo que nos fala à nossa alma. E nós podemos tirar várias lições daqui. Mas uma das que, e era isto que eu queria partilhar com os irmãos, há coisas que, por exemplo, eu quero ter um bom carro. Para eu ter um bom carro tenho que ter dinheiro. Eu quero ser, por exemplo, eu agora, neste momento, se eu quisesse ser médico, com 46 anos, eu sou serralheiro, não é? Eu tinha que estudar mais uma cheia de anos para conseguir ser médico. E não sei se ia conseguir.
Porque é o que a Bíblia diz, há tempo para todo o propósito. E o meu tempo se calhar já passou. Eu só tenho é que cair na realidade e dizer, olha, vais ser serralheiro, mas dá o teu melhor naquilo que tu sabes. Porque é aí que Deus vai te usar. Mas é assim, nós, infelizmente, há coisas que nós queremos, mas não estamos habilitados de momento, porque eu para ser médico agora não posso. Se eu quero ter 20 casas, não posso, porque não tenho dinheiro para isso. Ou se eu quero ser um bom jogador de futebol, não posso também, porque não tenho habilidade para isso. Há coisas, ou eu não fiz por... Mas há coisas que o Senhor nos habilita a todos nós, e todos nós temos. Todos nós, não há aqui ninguém que não tenha esperança em algo, não há ninguém que não tenha iniciativa em algo, não há ninguém que não tenha coragem, não há ninguém que não tenha ânimo e não há ninguém que não tenha fé. Todas estas coisas, todos nós, agora temos é que exercitá-las, temos que pôr em prática. E nós vemos este homem que aparentemente não tendo nada, e ele não tinha, cego, mendigo, dependia de toda a gente, vivia e comia e respirava pó ao lado da estrada. Naquele tempo não havia estradas alcatroadas e passavam cavalos e passavam carroças e provavelmente levantava muito pó, e ele estava ali com a sua capa que se protegia do frio. E quantas vezes ele não deve ter apanhado frio e não deve ter ficado todo molhado porque não tinha ninguém que o levasse a proteger da chuva. E era a condição deste homem. Mas este homem tinha estas características. E nós vamos ver um pouco destas características deste homem. E que todos nós temos, está ao alcance de cada um de nós. Não há aqui ninguém que não me venha dizer porque eu não tenho ânimo. O Senhor dá-te para que tu tenhas esse ânimo. Agora tu tens que exercitar isso. Eu não tenho coragem. Não. O Senhor capacitou-te para tu teres coragem. Mas há que exercitar isso. E nós podemos ler... E vemos que este homem, ele nem o nome dele, Bartimeu, o significado de Bartimeu significava ser filho de Timeu. Ou seja, ele nem nome tinha, porque Bartimeu não era nome. Significava ser filho de Timeu. Ou seja, ele nem tinha identificação. E era o quadro deste homem. E é assim, se está aqui alguém e que não tem nada, mas não se esqueçam de uma coisa, o Senhor Jesus Cristo parou por causa deste homem. Ele ia com a multidão que, imagino, porque nesta altura, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fazia, corria por todo o mundo. Ou seja, naquela zona, naquele sítio, toda a gente sabia dos milagres que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, e tanto é que este homem sabia que o Senhor Jesus Cristo ia passar ali. E imagina a multidão que ia com o Senhor Jesus Cristo. E quando vem um cego clamar, o que é que eles fizeram? Eles mandaram-no logo calar, porque um indivíduo sem importância nenhuma. E se está aqui alguém que pensa que não tem importância, tem para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo parou. Para Deus, toda a alma é um valor incalculável. Não há preço, não há quantidade de dinheiro, não há valor que se possa atribuir a uma alma. Por isso, se está aqui alguém que pensa que não vale nada, que pensa que a família pôs de lado, e certamente há aqui muitos que se calhar não, a família pôs-os de lado, não têm, poucos amigos têm, que se calhar naquelas alturas que mais precisam, ninguém está ali, mas o Senhor está. E é neste Senhor que temos que confiar. O Senhor Jesus Cristo não deu a sua vida na cruz por nada. Ele deu por ti, que estás aí sentado e que se calhar ainda não o aceitaste. Por ti que tens um coração destroçado, por ti que pensas que não há mais nada a fazer. Não. Por este homem também, aparentemente, aos olhos humanos, não havia nada a fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo parou. E é engraçado que o Senhor Jesus Cristo, quando parou, pensa, o Senhor Jesus Cristo não sabia o mal que aquele homem tinha. Sabia, como é óbvio. Mas ele fez questão de que aquele homem lhe dissesse o que é que ele queria. O que é que tu queres? Isto até parece um bocadinho... O Senhor Jesus Cristo não sabia que ele estava cego, não sabia das condições, mas ele queria ouvir da boca daquele homem o que é que ele queria. Tu que estás aí sentado, já disseste ao Senhor Jesus Cristo, eu preciso, neste momento, eu preciso de criatura que eu sou, eu preciso ser teu filho, eu preciso de confiar em ti e reconhecer que, de facto, que existe muita coisa má, e nós vamos ver que este homem, ele pôs para trás tudo aquilo que era o seu passado,
para confiar naquele que ia passar ali e que lhe deu vida, que lhe deu visão, que fez com que ele fosse um homem novo. E é este mesmo Senhor Jesus Cristo hoje que quer que tu sejas uma nova criatura. Mas para isso tens que aceitá-lo como teu único Salvador. É difícil? Não é. Basta ter fé que este homem teve. Mas não é uma fé qualquer. É que o problema é que nós às vezes... Eu tenho a minha fé, mas que fé é que tu tens? Eu tenho a minha fé em quê? Eu acredito em Deus. Mas isto não salva ninguém. Satanás também acredita em Deus. Acredita que Deus existe. E Deus existe. Mas a fé que eu tenho que ter é que esse amor de Deus e esse Deus que existe, Ele é tão grande, que Ele entregou o seu único Filho naquela cruz para que os meus pecados fossem ali carregados. Porque não havia hipótese. Não havia hipótese nenhuma de eu poder chegar a Deus. Não havia. Os meus pecados tinham que ser julgados. E tinham que ser julgados por um Deus justo. E houve alguém que pagou esse preço. Foi o Senhor Jesus Cristo. É esse mesmo Senhor Jesus Cristo que parou para ouvir este homem. Nós vemos um homem com esperança. E com esperança como? Ele exercitava a esperança dele, porque ele ouviu. Ele ouviu que o Senhor Jesus Cristo ia passar ali. E o que é que ele fez? Ele foi esperar o Senhor Jesus Cristo. E na hora certa, ele clamou em voz alta. O que é que tu estás à espera? Não tens esperança? O Senhor Jesus Cristo ainda é oportunidade. Porque neste momento, Ele está a passar pela tua vida e agora, nesta hora específica, se ainda não aceitaste, aceita agora. Porque é o mesmo caminho, o mesmo trajeto em que o Senhor Jesus Cristo fez nesta altura, tu estás agora. Porque este mundo, infelizmente, figurativamente, é um mundo em trevas. É um mundo, quando o nosso irmão Carlos falava e dizia boa noite, e a propósito, porque é mesmo. Este mundo é um mundo que vive em trevas. Muita poeira está a cegar visões. Há pó por todo o lado, em que cega a nossa visão, em que abafa e tenta abafar a palavra de Deus, para que nós não possamos entendê-la. Mas este homem sabia que o Senhor Jesus Cristo ia passar ali. E ele tinha essa esperança. Ele era um homem com iniciativa. Quantas vezes falta-nos iniciativa? E nós podemos ter essa iniciativa. Ele não se acomodou. Ele podia se juntar aos outros cegos, se calhar na aldeia. Dizer assim, o que é que eu vou ali fazer? Aqui estou mais cómodo, se calhar até estou num sítio à sombra. O Senhor Jesus Cristo vai passar ali, está bem. Ele fez um milagre, mas fez dos outros a mim, eu sou outra pessoa. Quantos é que pensamos? Se está aqui alguém e pensa que isso não é para mim, que a palavra de Deus não é para mim, irmãos. A palavra de Deus... O Senhor Jesus Cristo quer chegar a cada coração. Não é só alguns corações. Eu, quando me converti, uma das coisas que eu pensava logo no início, e claro que eu fui corrigido, porquê? Porque eu perguntei, era a minha dúvida. E eu perguntava, uma das coisas que eu perguntava é, não. E na altura eu via o Carlos, o Zé, e o nosso irmão Manel, e dizia, o Senhor, as orações deles, aquilo, se há prioridade, tem que ser as orações deles. São homens de Deus já há tantos anos. E outros irmãos que eu via e que já eram crentes há muitos anos, diziam, não, eu sou crente há 3 dias, as orações deles chegam lá mais depressa. Mentira! Não chegam mais depressa. Se calhar às vezes até ao contrário. Mas é assim, o Senhor, o amor dele é tão grande, que ele não se deixa ofuscar pela nossa insignificância que nós somos, porque nós somos insignificantes mesmo, mas o Senhor quer cada um de nós, quer cada alma, e Ele acha que cada alma é preciosa ao ponto de querer cuidar, de querer tratar. Por isso, este homem teve iniciativa e ele foi para ali, ele foi esperar o Senhor Jesus Cristo e ele tinha que fazer alguma coisa. O que é que ele tinha nas mãos? A voz. Ele não podia andar porque não via, ele não podia fazer mais, mas ele tinha a voz dele. O que é que tu tens hoje? E isto aos irmãos. Quantas vezes nós nos deixamos acomodar e deixamos de ter iniciativa? Quantas vezes nós vemos que há coisas que não estão bem? Há coisas que precisam ser mudadas na igreja. Há coisas que nós não nos podemos... O nosso irmão Carlos há bocadinho dizia que não tem que ser sempre a mesma coisa. E não tem que ser sempre a mesma coisa. Nós, se lermos no Evangelho de Mateus, o Senhor, nesta mesma em Jericó, curou 2 cegos. E sabem qual foi a diferença entre... Porque há indivíduos
na sua ignorância, dizem que a Bíblia há contradições. Curou 2 cegos ou curou um cego? Não, curou 3 cegos. Curou este cego e curou outros 2 cegos. Mas de maneiras diferentes. Os outros sabem como é que ele curou? Tocou-lhes na vista. A este, falou. Maneiras diferentes. Mas o objetivo foi o mesmo. Eles ficaram sarados. Completamente sarados. E o Senhor quer tocar. O Senhor não toca da mesma maneira. Há irmãos que dizem, eu quando me converti, eu chorei, eu sei lá, eu vi tudo diferente, eu naquele dia foi... Há outros que não. Eu, por exemplo, comigo não foi assim. Eu vi de facto que eu estava diferente nessa altura e vi que houve muita coisa que eu de facto vi que as coisas... Parece que o mundo estava diferente, mas não, eu é que estava diferente. Mas não foi algo assim muito emotivo logo na altura. Mas nós todos somos diferentes. Mas o objetivo foi, eu criei, a minha fé foi no Senhor Jesus Cristo. Ele agiu de maneira diferente na minha vida, como agiu de maneira diferente na vida destes irmãos que todos estão aqui. Uns de uma maneira, outros de outra. Ele, aqueles 2 cegos, ele tocou na vista deles. Mas neste, ele falou. E é neste Deus, no Senhor Jesus Cristo, que nós temos que depositar completamente toda a nossa fé. E este homem teve iniciativa. Ele gritou em voz alta. Todos aqueles que iam à volta do Senhor Jesus Cristo, eles mandaram aquele homem calar-se. Quantos há aqui que são impedidos de vir ouvir a palavra de Deus? Mas sabem o que é que ele fez quando eles mandaram-no calar? Ele gritava ainda mais alto. Eles disseram para ele se calar e ele gritava mais alto. Ou seja, ele tinha iniciativa. Quantos de vocês, provavelmente, ao domingo acontece qualquer coisa? Nós, quando estávamos em Angola, à sexta-feira, quando era a altura de irmos ao Quimbo, e era à sexta-feira, geralmente, é que o trabalho complicava-se, ou furavam os pneus do carro, ou... Havia ali sempre coisas... Mas, pela graça de Deus, o Senhor ajudava-nos e lá estávamos à sexta-feira, lá no Quimbo. Mas, quando nós tentamos andar na obra de Deus e quando tentamos... como se costuma dizer, pôr mãos na massa, é aí que às vezes acontecem coisas para nós sermos impedidos de andar para a frente e muitas das vezes são aqueles que nós pensamos verdadeiramente que estão aqui ao nosso lado porque inconscientemente às vezes uma palavra dá-nos um desânimo terrível e depois nós já não queremos andar. E estes homens andavam com o Senhor Jesus Cristo e eles... poderiam pensar assim, olha, mais um indivíduo, mais um homem cego que o Senhor Jesus Cristo vai salvar e vai pô-lo a ver, vamos trazê-lo. Mas não, eles mandaram-no calar. Porque, infelizmente, o egoísmo inunda a nossa mente. Irmãos, o egoísmo, às vezes, entre os crentes é tremendo. E muitas das vezes abafa o pensarmos nos outros. E estes homens que estavam lá do Senhor Jesus Cristo não pensaram nisso. Eles pensaram no umbigo deles. Eles provavelmente pensaram em algum objetivo a atingir. Quantas vezes nós andamos a correr no nosso dia-a-dia? Porquê? Porque temos objetivos a atingir. E temos de ter cuidado, irmãos, porque às vezes é preciso parar para olharmos para o lado. O Senhor Jesus Cristo parou. E aquele homem precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse ofuscado por aquela multidão e não estivesse atento, quantos ali se calhar não clamavam o nome do Senhor Jesus Cristo naquela altura? Se calhar muitos, mas aquela voz foi diferente. Nós vemos que ele tinha iniciativa e é essa iniciativa de facto que nós temos que ter. Nós não podemos nos acomodar, nem nós nunca podemos dizer assim, pois é porque aquele irmão tem isto, pronto, o Senhor tem o abençoado. Ou então, muitos de nós erradamente, porque não devemos dizer, teve sorte. Isto faz-me lembrar, havia um mecânico, por falar em ter sorte e nós muitas das vezes acomodarmos e não termos iniciativa, haviam 2 homens, um médico foi ao mecânico e levou o carro dele ao mecânico, médico, ele não conserta carros. Levou o mecânico e depois o carro tinha um problema muito grave no motor e o mecânico disse, olha, temos que desmontar o motor porque isto não está bom. E o médico, pronto, tudo bem. Só que o médico não saía do pé do mecânico, O médico estava ali a olhar e o mecânico a trabalhar e já lhe estava a fazer a impressão. Se calhar muitos aqui fazem a impressão quando alguém está a trabalhar ou está ali ao lado, E o médico a olhar para o mecânico, o que é certo é que o mecânico já estava chateado e foi ter com o médico e disse, Sr. doutor, isto é assim, nós temos é quase a mesma profissão. Isto é injusto, você ganha uma fortuna, eu não ganho assim como você, isto é uma injustiça muito grande. Ou seja, o mecânico, o objetivo dele era criar ali alguma discussão para o médico se ir embora, E o médico sabiamente disse, olha,
É assim, de facto, temos profissões quase idênticas. Mas porquê é que você me diz que é injusto? É injusto porque eu estou aqui com o motor aberto e você também, você abre uma pessoa e ele disse, então experimente trabalhar assim com o motor, com ele a trabalhar, experimente arranjar o motor com ele a trabalhar. Essa é a diferença. Ou seja, aquele médico, ele de facto era um cirurgião e ele cuidava das pessoas, mas havia ali uma diferença e o mecânico não soube pôr-se na posição dele e pensar, não, eu tenho que agradecer a Deus por aquilo que Deus me deu e tenho que dar o meu melhor naquilo que eu sei. E muitas das vezes nós vivemos uma vida a pensar de facto, não, mas se eu fosse como ele, Não, irmãos, aquilo que nós temos, vamos dar para o Senhor, vamos ter esse objetivo. Não estarmos focados nos outros, mas naquilo que o Senhor nos deu e no projeto em que o Senhor nos incorporou para podermos andar para a frente. E era essa a iniciativa que este homem tinha. Ele era um homem de coragem. E nós vemos que não vendo, imaginem, né? Alguém que não vê, clamar em alta voz e vermos uma multidão mandar-nos calar. E se calhar a gente temia um pouco e se calhar até nos calávamos. Mas ele não fez isso. Este homem... ele continuava a clamar. Porquê? Porque ele confiava, a fé dele estava confiada de que o Senhor Jesus Cristo ia ouvi-lo. Quantas vezes nós perdemos a coragem de viver, irmãos? Muitos irmãos aqui provavelmente já passaram por situações tremendas em que perderam a coragem de se levantar de manhã da cama. Que o que apetecia era dormirem e o Senhor acabar com a sua vida num sono profundo. Eu acredito que se calhar se essa pergunta fosse feita individualmente, não há aqui ninguém que não dissesse assim, não, isso nunca se passou na minha cabeça. Se calhar, mas isso é perder coragem, irmãos. Nós não devemos perder essa coragem. Se está aqui alguém que pensa, eu não tenho coragem de me dirigir a Deus com uma vida escangalhada como eu tenho, de lhe pedir perdão pelos meus pecados. São tantos pecados, como é que o Senhor... Não, irmãos. E se há aqui alguém, se há aqui algum amigo ou amiga que não tem coragem, não tem essa coragem de o fazer, faça-o. Faça-o. Este homem teve essa coragem. E porquê que teve essa coragem? Porque ele sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para poder eliminar todos os seus medos, todo o seu temor. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha esse poder. E o Senhor Jesus Cristo tem o poder de poder fazer em cada um de vocês, e se aqui há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de que ganhe uma nova vida, um novo ânimo, uma nova coragem de poder encarar os problemas. Os problemas não vão acontecer? Vão. Mas a nossa coragem, ela vai ser fortalecida não pelas nossas próprias forças, e aí é que é o segredo, mas por aquilo que o Senhor nos vai dando. A cada dia, na medida certa. Não pensem que o Senhor dá a porção logo. No deserto foi assim com o povo de Israel. O maná era para aquele dia. Não adiantava as pessoas armazenarem. Era a cada dia. E quando nós estamos confiados no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele dá-nos a cada dia a porção certa. A porção certa para quê? Para nós nos encorajarmos com os problemas. Se começarmos a pensar bem naquilo que vai acontecer amanhã, naquilo que vai acontecer depois da amanhã, ou depois... a gente está em loucos. Porque há tanta coisa e que nós pensamos, depois vai acontecer isto, depois vai acontecer aquilo. E se isto não se realizar, o problema que eu vou ter? Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Deus Criador. Ele conhece cada coração. Ele conhece os vossos corações. E mais, Ele conhece a intenção dos vossos corações. Então, porquê que nós vamos perder a coragem? Este homem teve essa coragem. Ele teve a coragem de poder decidir e dizer, não, eu não me vou resumir a isto, eu não me vou calar perante estas vozes, eu vou gritar ainda mais alto e o Senhor Jesus Cristo vai me ouvir. E foi o que aconteceu. Era um homem com ânimo. Cada um de nós tem que ter ânimo. Estes homens foram ter com ele, e nós podemos ler, e eles disseram assim, podemos ver no versículo... E Jesus chamando para... E os homens disseram assim, tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama.
Se havia alguém com ânimo ali, era ele. Aquele homem, se havia aos olhos deles, aos olhos daquela multidão, pensa, é um homem desanimado, um destorçado, não tem nada. Mas não, ele tinha ânimo. E o ânimo dele estava em quê? Estava nas suas próprias forças? Não. O ânimo dele estava no resultado que ia obter por aquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer na vida dele. O nosso ânimo não pode ser um ânimo baseado nas circunstâncias, irmãos. O nosso ânimo não pode ser baseado naquilo que me está a acontecer hoje, porque senão eu vou andar desanimado. Porque há tanta coisa má que me acontece diariamente. Não há aqui ninguém que não tenha problemas. Então, se eu vou depositar e se eu vou pensar assim, não, eu vou buscar energias, o meu ânimo vai ser baseado naquilo que me vai acontecer diariamente. Olha o apóstolo Paulo. Era um homem com ânimo. E onde é que ele estava? Ele estava numa prisão à espera da sua sentença de morte. De facto, eram circunstâncias agradáveis para ele ter ânimo, não? Não eram. Humanamente falando, não eram. Este homem tinha as circunstâncias que o rodeavam, era para ele ter ânimo? Não, não era para ter ânimo. Era para ele viver, de facto, amargurado. Muitos de nós, irmãos, infelizmente, temos uma vida, temos uma igreja local, temos a palavra de Deus que é ministrada de uma maneira fiel, temos irmãos que se preocupam connosco, temos uma família maravilhosa ao nosso lado e vivemos desanimados. Epá, é uma ingratidão que é uma coisa impressionante. A ingratidão, irmãos, é pecado. É pecado ser ingrato. E quando nós vivemos uma vida de desânimo, estamos a ser ingratos. Estamos a pecar. Epá, que o Senhor nos ajude e que nós possamos ter esta visão deste homem. Eles ainda vão ter com ele dizer, tem bom ânimo, homem. Ele deve ter pensado, epá, estes indivíduos não estão bem. Claro que eu tenho ânimo. Eu quero é que o Senhor Jesus Cristo me veja. Às vezes esse ânimo, irmãos, basta nós podermos virar o curso. Às vezes, mudando a página ou virando as coisas, isto faz lembrar o mendigo e o indivíduo que era publicitário. Havia um senhor que era publicitário, passou e viu um mendigo com o chapéu no chão e ele tinha umas tabletas a dizer... e ele era cego. E ele pôs, ajudem o ceguinho, por favor. E o que é certo é que caíam lá umas moedas durante o dia e o homem compadeceu-se daquele homem ali a pedir, cego, e pôs lá umas moedas e disse assim, olha, você permite que eu mude aqui os dizeres? E o cego disse, olha, mude. O que é certo é que a receita ali da coisa começou a aumentar. E ao fim do dia, ele não tinha 10 euros, tinha 100 euros. Isto é só um exemplo. Qual foi o segredo? Foi mudar lá os dizeres. Sabem o que é que o publicitário pôs? Ali, lá está. O nosso irmão Carlos falava de sermos inteligentes. Nós, na nossa vida, temos de ser inteligentes, irmãos, para que o nosso ânimo seja outro. Então o publicitário pôs lá assim, está a chegar a primavera e, infelizmente, eu não vou poder ver as flores desabrochar. Ponto. Epá, as pessoas passavam naquilo, olhavam para aquilo e pensavam, de facto, é uma realidade este homem. Ele não pôs lá, dê-me uma esmolinha. Ele pôs lá a realidade das coisas. E não era mentira. A primavera estava a chegar e ele não ia ver as flores. Epá, e as pessoas olharam para aquilo e disseram, não, epá, este homem de facto precisa de ajuda. E assim foi. Epá, quantas vezes o nosso ânimo é porque nós não temos inteligência para mudar as coisas da nossa vida. Nós não temos inteligência para poder pensar assim, não, epá, hoje de manhã eu vou acordar e tudo aquilo que... Porque às vezes nós deitamos-nos, a nossa almofada e o nosso sono passa a ser... passamos a viver a nostalgia do passado. E não tem que ser assim. O apóstolo Paulo dizia que as coisas que passaram, já passaram. Eu tenho que me focar para a frente. Quer as coisas boas, quer as coisas más. Porque há o erro de muitas das vezes nos deitarmos sobre as coisas boas e depois não andamos para a frente. Porque aquilo é que era bom, agora... E depois há outros que é para coisas más do passado. Eu não vou andar para... Eu fiz tanta coisa má. Porque eu agi assim, eu agi assado, eu agi... Não! Tudo passou. Hoje é um novo dia. Então o Senhor, este homem, sabem o que é que ele fez? Ele pegou na capa dele e tirou. Ele pegou naquela capa que o protegia do frio, que o protegia da chuva, e perante aquilo que ele... Porque ele ainda não... Ele quando vai ter com o Senhor Jesus Cristo, se nós repararmos, ele diz assim... E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com o Senhor Jesus Cristo. Ele pegou naquela capa e atirou-a fora. Mas ele ainda não tinha sido curado.
Esta iniciativa é esta mesma iniciativa que o Senhor quer de cada um de nós. O milagre ainda não aconteceu, mas ele já tinha jogado a capa fora. Porquê? Porque ele tinha a certeza absoluta de que aquela capa não era nada perante aquilo que o Senhor lhe ia dar. Aquela capa era a única que ele tinha. Provavelmente, quantas vezes os cavalos não passavam lá a correr e ele tapava-se com a capa por causa do pó. Quantas vezes charcos de lama ao lado dele, as carroças não pisavam e ele tapava-se com a capa para não ser molhado. Quantas vezes aquele homem não usou a capa para se proteger do frio? Aquela capa era preciosa para ele. O que é que tu tens de precioso para ti, hoje? Que não possas lançar fora e aceitar o Senhor Jesus Cristo na tua vida? Se pensas que vais fazer um esforço para mudar as coisas, não. Deixa que o Senhor entre, para depois então Ele fazer a arrumação que tem que fazer. Mas lá está. O Senhor não obriga ninguém. O Senhor chamou-o e disse: o que é que tu queres? Falta cada um de vocês aqui, se ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, o passo a dar é ir ter com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que tu me salves. Eu creio no seu Filho, no teu Filho, como meu único Salvador. Eu não mereço nada. Por isso, é isso que eu quero. Faz-me de mim, de criatura, passa-me a ser teu filho. É só isso. É abrir a boca. Neste momento, há duas hipóteses. Ou abrimos a boca, ou então ficamos calados. Se este homem tivesse ficado calado, ele não tinha sido curado. Mas ele abriu a boca dele. Era a única coisa que ele tinha, ele usou. Irmãos, funciona assim. Quantos de nós trazemos uma capa, convertemos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida e custa-nos largar a capa? Uma capa que muitas das vezes não nos deixa ver. Uma capa que muitas das vezes, de vez de irmos buscar o socorro ao Senhor, vamos buscar o socorro à capa. Às vezes acontece isso na nossa vida, como crentes. E estamos a falar de crentes que se calhar maduros já, de muitos anos, e vamos buscar aquela velha capa. Aquela capa velha para deitar fora. Nós somos uma nova criatura, irmãos. A nossa confiança não está na capa. A nossa confiança está no Senhor. E foi isto que este homem fez. Ele jogou aquela capa fora. Era algo precioso. Era. Mas ele sabia que o Senhor Jesus Cristo ia lhe dar algo muito mais precioso, que era uma visão. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. E não se esqueçam, irmãos, ele era um homem de fé. Porque a fé dele estava no Senhor Jesus Cristo. A fé dele não estava na capa, a fé dele não estava naqueles homens que estavam lá do Senhor Jesus Cristo. Ele clamava o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, infelizmente, quando nós temos problemas, nós clamamos ao quê? Clamamos aos sábios deste mundo. Irmãos, cuidado a quem nós clamamos. Possamos clamar verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. E Ele é que é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. É o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantas vezes obtemos o favor do Senhor Jesus Cristo e nem um obrigado? Sabem o que é que este homem fez? Ele andou com o Senhor Jesus Cristo. Ele louvava o nome do Senhor ao lado dele. Ele começou a caminhar com o Senhor, com uma visão nova. Ele, quando o Senhor lhe deu aquela visão, e é essa visão que o Senhor quer dar. Alguém que está aqui perdido, que ainda não aceitou, é essa visão de poder ver as coisas novas, de pensar assim: epá, mas como é que é possível eu não ter visto isto? Só assim é que... Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, é algo que não se consegue... Eu, por muito que eu diga aqui coisas, eu não vou conseguir exprimir aquilo que acontece. Nós passamos a ver as coisas de uma maneira diferente. É essa visão que o Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós tenha. E irmãos, aqueles irmãos já são antigos, filhos de Deus, já mais velhos, filhos de Deus que já se converteram há muito tempo, cuidado com as cataratas, irmãos. Cuidado com as cataratas. Porque as cataratas depois deixam-nos... Nós começamos a deixar de ver. E sabem quais são essas cataratas? É devido à nossa velha capa. Quando nós vamos buscar refúgio à velha capa, tapamos a cabeça, geralmente, e deixamos de ver. Isso são cataratas. Nós não estamos a salvo de deixarmos de ver. Nós temos que pôr aqui entre parênteses. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nunca mais vamos perder a salvação. Ou seja, a nossa presença com Deus é eterna e é algo que nós temos como garantido, a 100%. Mas, infelizmente, podemos nos desviar dos caminhos de Deus. Podemos adormecer. E depois vamos... Lá está, e estas velhas cataratas, temos de ter cuidado com isso, irmãos. Que o Senhor nos ajude e que nos dê a sua sabedoria para podermos
saber gerir tudo aquilo que Ele nos dá e a palavra de Deus é maravilhosa. E, pá, eu peço perdão porque eu já roubei muito tempo. Vamos terminar então e eu vou passar a palavra ao nosso irmão Carlos. E obrigado. Eu passo a palavra, mas eu não aceito a palavra. Mas eu estava para recuperar aqui no meu telemóvel a mensagem que eu recebi e que eu referi na ceia do Senhor de manhã, de uma senhora ou rapariga, não sei, que disse: eu gosto de ouvir este indivíduo. Eu percebo porque é que ela gosta de ouvir este indivíduo. Eu também gosto. E dou graças a Deus, por aquilo que nós ouvimos esta manhã. Eu espero que todos nós tenhamos, não tenhamos só um problema de visão. Eu espero que não tenhamos um problema de surdez. Espero que vocês tenham ouvido aquilo que foi aqui dito, porque isto é único e é para não desperdiçar, é para aproveitar ao máximo. Eu nem vou dizer nada, eu só vou terminar com um cântico que é muito antigo e que diz assim, e vocês vão ficar de pé e vamos cantá-lo, e que diz assim: o mestre que andou na Galileia